o sistema mais do que nunca está à beira de um colapso e a bala de prata para que isso se concretize pode estar no resultado do segundo turno de uma cidade específica. No vídeo de hoje eu vou explicar essa história para você, vou falar também sobre o esquema de tráfico de drogas descoberto dentro do próprio Supremo, mas antes preciso mostrar uma declaração feita por Lula hoje pela manhã, que foi um aviso para que você, cidadão brasileiro, prepare o seu bolso, pois o governo fará uma compra que nos custará muito caro. Em uma entrevista concedida à rádio O Povo CBN na manhã dessa sexta-feira, Lula foi questionado sobre o episódio do problema técnico no avião presidencial logo após ter decolado da Cidade do México, e ao responder sobre esse assunto, Lula já adiantou que o governo federal não apenas comprará um novo avião presidencial, como já está sendo previsto, como ainda comprará mais algumas aeronaves para viagens de ministros. Desse problema nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar, não apenas um avião, mas é preciso comprar alguns aviões para que o Brasil, com um país grande, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com todo 360 mil quilômetros de florestas, tropicais, com 8 mil quilômetros de fronteira marítima, 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de água, que é sob a responsabilidade do Brasil, nós precisamos nos preparar. Não dá para a gente ser pego de surpresa, então nós vamos nos preparar. Eu pedi para que o ministro da Defesa me fizesse uma proposta, nós vamos comprar um avião para o presidente da República, entendendo que a ignorância não pode prevalecer. Um avião para o presidente da República não é um avião para o Lula, ou para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Bolsonaro, ou para quem foi presidente. Não, um avião para o presidente da República é um avião para a instituição, presidente da República, quem quer que seja eleito presidente da República. E nós vamos comprar alguns outros aviões, porque é preciso os ministros viajar. A gente não governa o Brasil com ministros ficando coçando lá em Brasília. O ministro tem que viajar, tem que fazer entrega, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com o governador, tem que conversar com o povo. Então eu vou cuidar. Esse é o governo que luta contra a desigualdade, a pobreza e a fome. Só que luta apenas nos discursos. Tanto que a compra desses novos aviões é a prova concreta de que a prioridade do governo Lula é justamente viajar ao Brasil para fazer apenas discursos. E como se não bastasse o anúncio das negociações que estão por vir e serão colocadas na conta do povo brasileiro, Lula ainda antecipou o padrão das aeronaves que ele exige. Eu tive uma lição muito grande. Eu, durante muito tempo, fui muito comedido, porque eu, quando comprei esse avião, 309, é o mais pequeno, da Airbus, ou seja, quando eu comprei o mais barato e o menor. Mesmo assim, o Brizola alcunhou o Aerolula, Então, você está lembrado que a campanha de 2006 foi feita em cima do Aerolula, como se o avião fosse um privilégio do presidente da República. Eu superei isso. Eu, aos 79 anos, superei isso, porque é o seguinte: um presidente da República tem que se respeitar, a instituição tem que ser respeitada, e o Brasil é muito grande e não precisa um presidente da República correr risco. O presidente da República não precisa correr riscos. Traduzindo, essa é a chance para comprar o dito avião com um gabinete privado, suíte para casal com chuveiro, sala de reuniões e todas as outras exigências que fazem parte do sonho que Lula tem desde 2023 e que agora, graças ao coincidente problema técnico enfrentado no México, será realizado. O custo desse avião, inclusive, ainda é uma incógnita. No dia seguinte ao episódio acontecido no México, eu fiz um vídeo falando sobre esse caso e mencionando a estimativa feita pela Força Aérea Brasileira em 2023, quando Lula fez sua primeira tentativa de trocar o avião presidencial. Naquele momento falava-se em um valor entre 70 e 80 milhões de dólares, que em reais poderia chegar a mais de 430 milhões. Mas de lá para cá, muitas especulações já foram feitas e já foram considerados modelos de mais de 1 bilhão de reais. E tudo isso que eu estou falando é apenas do avião presidencial, mas Lula já adiantou que serão adquiridos também aviões para os ministros, que certamente não serão de um padrão inferior. E por falar em ministros, mas dessa vez não os ministros de Estado, a Polícia Civil do Distrito Federal desencadeou uma operação nessa quinta-feira para desmantelar uma organização criminosa que fornecia cocaína e maconha, inclusive para servidores do Supremo Tribunal Federal
e também para funcionários terceirizados da corte. As investigações que estavam sendo realizadas há cerca de um ano identificaram a existência de uma rede bem organizada de distribuição que fazia uso, entre outras coisas, de grupos de WhatsApp para facilitar as negociações. Um dos envolvidos no esquema, o eletricista Douglas Ramos da Silva, que foi apontado como intermediador entre os fornecedores da mercadoria e os servidores do STF, guardava em um caderno os nomes e os pagamentos dos clientes. Nas listas escritas à mão, assim como em conversas de WhatsApp, constam apelidos como Minhoquinha, Vitor STF, Rafael STF, Batata, Mijão, entre outros. Curiosamente, foi discutida e aprovada há alguns meses na Suprema Corte a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Pelo jeito, essa era uma pauta que tinha um forte apoio interno no STF. E já que eu estou falando do Supremo, eu aproveito para trazer aqui um trecho do discurso de Luiz Roberto Barroso, que ele fez na abertura de uma sessão do tribunal, se referindo às propostas que foram aprovadas pela CCJ da Câmara para restringir os poderes dos ministros. Se você não sabe que propostas são essas, é só ver o vídeo de ontem aqui do canal, pois nele eu falei sobre isso. Não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Não se mexe em instituições que estão funcionando. A pergunta é, funcionando para quem? Para os próprios integrantes, será? Porque a visão da maioria do povo brasileiro é completamente diferente. Enfim, esse é apenas mais um sinal de que o sistema está percebendo que está mais ameaçado do que em qualquer outro momento da história, e é justamente sobre isso que eu vou falar agora. Mas antes preciso apenas lembrar você que na descrição desse vídeo você encontra o link para acessar o e-book que eu preparei compartilhando 7 maneiras diferentes para você derrubar completamente os argumentos da militância de esquerda, essa ideologia que está destruindo o Brasil. Se você está assistindo a esse vídeo em outro lugar que não seja o meu canal aqui no YouTube, ou se você não achou esse link, basta digitar no seu navegador esse endereço que está aparecendo na sua tela nesse momento. Agora vamos lá. O sistema mais do que nunca está à beira de um colapso e a bala de prata para concretizar essa queda pode estar no resultado do segundo turno de uma cidade específica. Me permita explicar essa história para você. Eu já falei em outros momentos sobre a ameaça que as candidaturas que não fazem uso de dinheiro público em suas campanhas representam para esse sistema, que é um verdadeiro mercado bilionário bancado com o suado dinheiro do povo brasileiro. O nome mais conhecido que representou essa ameaça em 2024 foi o de Pablo Marçal. Eu já falei em um vídeo alguns dias atrás que, independentemente da opinião que cada um tem sobre ele, é fato que ele provou que é possível receber praticamente 1/3 dos votos da maior cidade do país sem usar dinheiro público, mesmo não tendo ido para o segundo turno. Só que, diferente de São Paulo, uma outra capital colocou no segundo turno uma candidata que não apenas não fez uso de nenhum real de dinheiro público, como ainda fez uma campanha impressionante, realmente histórica. Em Curitiba, a capital do meu estado, o Paraná, Cristina Grêmio disputará o segundo turno contra Eduardo Pimentel. E veja bem, nesse caso, a disputa não é uma batalha ideológica, porque a esquerda mesmo já caiu fora. O candidato do PSB ficou no primeiro turno, o ex-governador Roberto Requião, que era aliado de Lula e Dilma, ficou no primeiro turno, entre outros. Resumindo, sobraram apenas a candidata de direita, Cristina Grêmio, e o candidato de centro, Eduardo Pimentel, do PSD. E ainda tem mais um ponto. O vice do Eduardo é o Paulo Martins, do PL, o partido de Bolsonaro, e fazem parte também da coligação o Partido Novo, que é o partido que eu sou filiado, mesmo não sendo político, também o Republicanos, o PRTB, o MDB, o Podemos e o Avante. Só que para mim não existe possibilidade de não apoiar a Cristina Grêmio, que é do Partido da Mulher Brasileira, e eu vou explicar o porquê. O primeiro ponto é que ela representa ideologicamente a direita. A Cristina é jornalista, ex-repórter da Globo e saiu de lá justamente por não aceitar a militância política dentro da emissora, trabalha na Gazeta do Povo desde 2018 e os princípios defendidos por ela são muito parecidos com os meus. Mas o principal ponto é o seguinte, ela não recebeu nenhum real de dinheiro público e fez
milagre na sua campanha. Veja só, lá em São Paulo, o segundo turno será entre Ricardo Nunes, que recebeu mais de 44 milhões de reais de dinheiro público no primeiro turno e gastou quase 41 milhões de reais, e Guilherme Boulos, que recebeu no primeiro turno quase 65 milhões de reais de dinheiro público e gastou mais de 46 milhões. Em Curitiba, o Eduardo Pimentel, que é o adversário da Cristina, recebeu no primeiro turno 11,8 milhões de reais de dinheiro público e gastou mais de 10,4 milhões. Já a Cristina Gremel não pegou nenhum real de dinheiro público, arrecadou pouco mais de 500 mil reais de doações 100% particulares e sabe quanto ela gastou na campanha do primeiro turno? R$ 6.197. Deixa eu repetir, R$ 6.197. Se essa mulher for eleita, meus amigos, como é que o sistema vai explicar que aquela desculpa de que é preciso usar dinheiro público para financiar campanhas para que elas sejam justas é uma mentira? Como é que o sistema vai explicar que uma mulher sem dinheiro público e gastando apenas R$ 6.000 é capaz de vencer adversários que gastam dezenas de milhões? Como é que esse sistema vai explicar que esses bilhões de reais que são destinados para campanhas eleitorais não servem para nada além de sustentar um mercado que enriquece com isso, como é o caso da empresa de consultoria de campanhas que a Manuela Dávila criou? Já falei isso outras vezes e faço questão de repetir. O financiamento de campanhas com dinheiro público serve apenas para que os aliados dos políticos enriqueçam com o nosso dinheiro, porque não há justiça nenhuma na forma como esses valores são distribuídos. Pelo contrário, os partidos que já são poderosos são os que recebem mais dinheiro para garantir que se perpetuarão no poder. Eu não sou curitibano, mas eu sou paranaense e, acima de tudo, sou um cidadão brasileiro que não aguenta mais ser roubado. No que depender de mim, a Cristina Gremel será a nova prefeita de Curitiba e será um exemplo a ser seguido no resto do país. Dá para fazer política de forma honesta e sem jogar o dinheiro do povo no lixo. E nós vamos provar isso no dia 27 de outubro. Um grande abraço e até a próxima.